Senhor Deus, é bom louvar o Teu nome, Senhor. Amém. É bom estarmos no Teu culto, ó Deus, onde temos o privilégio de cantar a Tua palavra, Senhor. Louvar o Teu nome, ó Deus, através dos hinos que foram escritos, através da Tua palavra que foi revelada. Amém. E nós cantamos, ó Deus, como imperativo cristão sobre nós, porque estamos em Cristo Jesus, na nova vida. O Senhor coloca nos lábios do Teu povo um novo cântico. Amém, Senhor. Um cântico de vida, um cântico de alegria, um canto de esperança. Um canto, ó Deus, aonde celebramos o Teu nome. Amém. Porque o que o Senhor fez por nós, ó Deus, é infinitamente superior às lutas que passamos, Pai. Amém. É infinitamente superior às limitações que temos nesta vida, ainda as dores que nos sobrevêm por conta de estarmos vivendo, não no mundo perfeito, mas ainda dentro de uma realidade caída, Senhor, onde o pecado se manifesta não só em nós, mas também no mundo, como um sistema, nas pessoas. E nós, ó Deus, ainda dentro dessa realidade, o Senhor nos faz perceber as realidades dos bens futuros, ó Deus. Amém. A comunhão que um dia desfrutaremos tão intensa, tão ampla, tão grande, Senhor. O Teu povo já tem o privilégio de sentir aqui, ó Deus, neste mundo. Pois aqueles que creem em Cristo, ó Deus, como símbolo do Teu Espírito Santo, rios de águas vivas fluiriam do seu interior com a promessa do Evangelho de Cristo. E o Senhor tem feito isso, temos visto a Tua graça atuar sobre as nossas vidas, ó Deus. E Te agradecemos por isso, porque aonde abundou o pecado, temos visto a Tua graça superabundar, ó Deus. Sim. Permitindo com que homens pecadores como nós participem dessa tão grande salvação revelada em Cristo. Amém. E desfrutando desta glória, ó Deus, que se revela em vasos de barro como nós, temos a condição de nos alegrarmos, ó Deus, em Ti, por aquilo que Tu tens feito, e entrarmos com ousadia no Santo dos Senhores, ó Pai. Ó Deus, dá graça ao Teu povo, continua dando graça ao Teu povo, ó Deus. Amém. Para que jamais, ó Deus, possamos nos olvidar destas tão grandes verdades que temos participado, Deus, mas que possamos louvar o Teu nome em toda e qualquer circunstância das nossas vidas, possamos louvar o Teu nome em todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, possamos viver para Ti, ó Deus. Sim. Porque o Senhor nos separaste para esse tão grande propósito, vivermos para a glória do Teu nome, vivermos para Ti, Senhor. E o Senhor traga este apetite tão legítimo e sincero ao coração do Teu povo, ó Deus. E não deixe com que o apetite espiritual em nossas vidas venha desvanecer, Senhor. Venha, ó Deus, tornar menor a cada dia, mas que pelo contrário, o Senhor nos faça crescer progressivamente. Nos faça crescer, nos faça amadurecer, nos faça, ó Deus, ser semelhantes a Cristo todos os dias. Nos faça, Senhor eterno, mestres na Tua palavra, hábeis, ó Deus, no caminho da salvação, na palavra da salvação. Que o Senhor abençoe esta igreja, as famílias. Amém. Que o Senhor abençoe os pastores, ó Deus, que estão longe, que conhecemos. Pastor Maurício, que tivemos o privilégio de conhecer deste ano, no ano passado, ó Deus. Que o Senhor abençoe o ministério do pastor Maurício, o pastor Jorge, o pastor Dória, o pastor Coelho, o diácono André. Sim. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o Teu povo também espalhado, fora do Brasil, no Brasil. Concede graça à Tua igreja, ó Deus, para que o Teu povo continue perseverando no caminho da salvação, firmes, ó Deus, a despeito das lutas. Que o Senhor continue dando graça aos pastores, ó Deus, para que de uma maneira destemida, ousada, corajosamente eles possam pregar a Tua palavra. Amém. Os missionários que estão sob a perseguição terrível, ó Deus, e que muitos já morreram, que alguns estão escondidos, famílias, ó Deus, que estão separadas, ó Deus, mas dá graça aos missionários, aonde eles estiverem neste momento, Senhor, dá força para que eles continuem cumprindo a vocação que o Senhor tem a vida de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga alento, que o Senhor traga encorajamento, que o Senhor traga, ó Deus,
os recursos da graça para que estes irmãos continuem pregando, Senhor. E o teu propósito, que é disseminar o Evangelho no mundo, se cumpra através da vida destes irmãos, Pai. É o que nós rogamos, é o que nós oramos a Ti, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Irmãos, vamos de pé abrir 1 Reis, capítulo 8. Primeiro Reis, capítulo 8. Divulgaram, meus irmãos, 1 Reis, capítulo 8. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel se reuniram a ele. Estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte dos santos dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejastes edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito. Pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera ao Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança,
que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpristes para com o teu servo Davi, meu pai, que lhe prometeste, pessoalmente o dissestes e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andastes. Agora também, ó Davi, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissestes a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa, ouve tu nos céus, e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti neste lugar, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus e perdoa o pecado de teus servos e de teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua poderosa e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltando para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor voltando para esta cidade que tu escolhestes, e orar, e para a casa que edifiquei o teu nome,
ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os levem cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança, e tiraste da terra do Egito no meio do fogo de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica de teu servo, e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falastes por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor esta oração e súplica, estando de joelhos com as suas mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos, e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão um sacrifício pacífico que apresentou ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com que é gorduras dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas e manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber 14 dias. No 8º dia da festa despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Se assentem, meus irmãos, vamos orar pela vez. Obrigado, levantemos uma palavra de oração. Pai de amor, de misericórdia, Deus Santo, Deus amado, a nós estamos mais uma vez para te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos, as tuas dádivas, as tuas misericórdias. Amém. Que tem sido muitas para conosco. Muito obrigado pelo advento da salvação que o Senhor nos concedeu.
Muito obrigado pelas nossas vidas. Muito obrigado pela tua igreja na terra, Senhor. Tem preservado. A despeito das lutas e dificuldades, Senhor, tem preservado o teu povo, Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão pelos pecados que cometemos. Amém. Por todas as negligências, transgressões que ainda temos contra ti. Se nosso caráter ainda não está de acordo com a tua palavra, queremos perdoar essa noite. Perdoa-nos. Cada coração aqui possa se sentir quebrantado por causa dos pecados cometidos. Que todos nós possamos já chegar diante de ti com um sentimento de quebrantamento, Senhor, compungidos, porque ainda não estamos de acordo com a tua palavra, não totalmente. Perdoa se te afligimos com palavras, ações erradas, Pai, pensamentos que não são de ti. Tem misericórdia de nós. Amém. Pai, te pedimos que nessa noite fortaleça os nossos corações. Amém. Nos dê graça, Senhor. Muita graça, Senhor, para estarmos nesse mundo, Pai, mas não nos entregarmos a Ele. Sim. Para estarmos nesse mundo, Senhor, mas ainda assim sermos vistos como eleitos de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia daqueles que sofrem perseguição. Tem misericórdia dos que estão fracos, dos que estão doentes, dos que dormem. Tem misericórdia daqueles que estão pagando com suas próprias vidas por professar a fé no Evangelho. Tem misericórdia, Senhor, daqueles em nosso país que, embora não sejam perseguidos fisicamente, estejamos passando, Senhor, por lutas e dificuldades e perseguições espirituais, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Derrama graça em Cristo Jesus, para que possamos trilhar, Senhor, o caminho perfeito da salvação. Amém. Para que possamos a cada dia, Senhor, crescer em santificação e em graça, até que seja o dia perfeito. Sim. Deus, dá-nos amor pela tua palavra, dá-nos amor pelo teu Evangelho, Pai, para que possamos, Senhor amado, meditar nele, para que possamos aplicá-lo a todas as áreas das nossas vidas. Amém. Dá-nos ânimo, dá-nos força à tua igreja. Fortalece-nos, Senhor, em Cristo Jesus. O Senhor é o guia, o Senhor é o cabeça da igreja. É em ti que nós confiamos. Sim, Senhor. É no teu braço forte, Senhor, que nós Amém. dependemos, Senhor. Sim. A tua causa, a tua igreja, Senhor, a tua obra, não está sendo destinada à mão de homens falhos. É verdade. Para que possamos pecar contra ti e não fazer conforme a tua palavra. Mas ela está confiada, Senhor, nos braços fortes e poderosos do Deus da guerra. Amém. O verdadeiro Senhor dos exércitos. Sim, Senhor. Daquele que arrebanha o seu povo, Senhor. Aquele que nos leva para a batalha espiritual. Sim, Senhor. Deus, é por isso que nós confiamos que a vitória, Senhor, é da tua igreja. Amém. E que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Mas temos visto, Senhor, muitos ímpios se levantarem contra a tua igreja. Sim, Senhor. De toda sorte, meu Pai, na política, em todas as áreas, Senhor, no conhecimento, nas igrejas, Pai, muitos que pregam, Senhor, um evangelho adulterado, diferente daquele que o Senhor. É verdade. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Fortalece-nos a alma, Senhor. Fortalece os nossos corpos, Senhor. Fortalece os joelhos trôpegos, Pai. Tem misericórdia de nós. Amém. Ajuda aqueles que estão em dificuldade. Senhor da glória, ajuda, Senhor, ajuda-nos. É o que te pedimos, Senhor, ser conosco. Fala conosco através da tua palavra. Abençoa os pastores, Senhor, que tem levado a tua palavra, Senhor amado, ainda que com lutas e dificuldades, Senhor da glória. Abençoa os missionários que estão pregando a tua palavra. Abençoa-nos, Pai, ajuda-nos, envia-nos, Senhor, para que possamos chegar até os teus eleitos, Pai, que estão nesse mundo espalhados, aguardando, Senhor, ardentemente pelo dia que serão chamados pelo teu Evangelho. Ó Deus, que os anjos que anelam, que aguardam a tua igreja que já está contigo, Senhor, aqueles que já passaram antes de nós, e que esperam também ardentemente pelo dia, Senhor, em que o Senhor virá para buscar o teu povo, para nos transformar, para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus, para uma vida eterna. Amém. Que essa esperança nunca se apague em nossos corações. Amém. E te ver, Senhor, rosto a rosto, cara a cara, face a face, Senhor. Sim, que possamos te conhecer como tu és e tocar em ti como Tomé tocou. Sim, não mais por duvidar, Senhor, mas por querer estar próximos a ti e desfrutar, Senhor, da tua presença
plena, verdadeira, Amém. real. É isso, essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da tua igreja, sim, este mundo cheio de moléstia, dificuldades, assolado pelo pecado, passe, e que nós possamos estar contigo na eternidade, Senhor, gozando de ti, do próprio sol da justiça que é o Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, vamos de pé, louvamos a Deus com a humilhação do povo e a resposta de Deus.
Evangelho de Marcos, capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Esse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém, meus irmãos? Se assentem. Irmãos, Jesus chega a seus últimos dias de vida. Ele está em suas últimas horas. Segundo o Evangelho de Marcos, faltam 2 dias para a Páscoa. Conforme propôs Deus para Jesus Cristo, seu Filho, ele iria morrer no dia em que o Cordeiro da Páscoa seria sacrificado, ou no dia exato em que as multidões em Jerusalém estariam comemorando a Páscoa. Mas não será os últimos dias em termos absolutos. O que sabemos é que faltam poucos dias, poucas horas, alguns minutinhos, para que o cumprimento de um plano eterno, para que aquilo que Deus propôs acerca de Jesus Cristo e para o bem do seu povo, da sua igreja, se cumpra sobre a vida dele. O rei vai tomar a cruz. O rei vai tomar a cruz. Ele vai morrer como maldito de Deus. Mas esse dia, embora não seja um dia muito fácil para ele, não vai ser fácil. Ele vai sentir profundas agonias, ou uma angústia terrível antes de assumir efetivamente a cruz. Mas ele vai morrer como fiador de seus irmãos, como diz Hebreus. Ele vai pagar o preço exigido por Deus, ou exigido pela justiça de Deus, no meu e no seu lugar. Seria para ele uma ocasião terrível, uma morte cheia e repleta de significados eternos. A última semana, não obstante estar próxima da cruz, será também, irmãos, uma semana onde muitos corações irão se revelar. Está próxima a ocasião em que muitos corações irão se descortinar em ações práticas. Muitos corações irão se revelar, como disse o anjo a Maria. Muitos se elevariam e muitos seriam rebaixados. Este texto é uma demonstração clara de que ninguém pode ficar neutro diante de Jesus. Ninguém. As ações em relação
relação a Ele será reveladora, no sentido de mostrar efetivamente a condição de cada coração diante de Jesus Cristo. O coração dos homens serão abertos. Em termos bem práticos, eles irão se revelar diante de Cristo Jesus. E dessa maneira Marcos vai confrontar os seus leitores, a mim e a você, com a necessidade de tomarmos uma posição diante de Jesus Cristo. E aqui no texto nós temos claramente como Marcos nos confronta, como Marcos nos leva a pensar, a investigar, a analisar os nossos próprios corações e ações diante do Evangelho pregado de Jesus Cristo. E a primeira reação que Marcos nos coloca é a reação dos falsos líderes. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, diz o verso 1 do capítulo 14. E os sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. As reações dos líderes aqui, irmãos, elas ficam mais intensas à medida que o fim do ministério terreno de Cristo se aproxima. O coração dos líderes irão se revelar aqui mais claramente nas últimas horas da vida de Jesus. A decisão de matar a Cristo, percebo, já é uma decisão pressuposta. Já é em si uma decisão assentada no coração dos líderes. E está ali como que sendo amadurecida, sendo que criando formas ou procurando uma melhor ocasião para levar esse plano a um resultado bem prático. Nós iremos matá-lo. E eles não querem fazer isso na época da Páscoa. Essa, com certeza, irmãos, era uma das principais festas celebradas por Israel. Os peregrinos esperavam um ano todo para que, na data específica, dentro do calendário estabelecido por Deus no Velho Testamento, os peregrinos acorriam em direção a Jerusalém. E aqui está na semana da Páscoa, conforme relata Marcos em seu Evangelho. Faltam 2 dias. E Jerusalém está cheia de pessoas, está bombando, como diz o adágio popular, está cheia de peregrinos. E o cordeiro vai ser morto na sexta-feira. O povo iria fazer menção, ou iria trazer à memória a libertação, a tão histórica libertação do Egito. Quando Deus retirou o seu povo, após viverem 430 anos subjugados ali no Egito, então, após Deus enviar aquelas pragas que humilharia, na verdade, toda a relação do Egito com os falsos deuses, Deus, então, a última praga era a morte dos primogênitos. Mas o anjo da morte não passaria sobre Israel, pois Páscoa significa passar por cima. Ou seja, o anjo da morte iria poupá-los, mas poupá-los mediante aquilo que Deus estava estabelecendo. Cada família separa para si um cordeiro, quando a família for pequena, se ajunte com o vizinho, para que não haja sobra. Então, hoje à noite, vocês irão então sacrificar este cordeiro e assá-lo. Então, vocês irão comer com ervas amargas, e Deus diz, com o cajado na mão e com os lombos cingidos, porque era a hora que, após comer a Páscoa, sair do Egito. E a festa, irmãos, tinha um mês específico, abril do nosso mês. Abril é o 4º mês do nosso calendário, mas abril dentro do calendário judaico é o 1º mês dos anos. No 14º dia do mês de Abril, vocês devem comemorar a Páscoa. Lembrar desse grande dia histórico, onde Deus arrancou vocês com mão forte, onde Deus retirou vocês do Egito após uma longa escravidão. E aí, associado à Páscoa, você tinha o pão sem fermento, a festa dos pães sem fermento. Sem fermento, porque após sacrificar a Páscoa, no dia em que era sacrificado o cordeiro e comida a Páscoa, contava-se 7 dias onde o povo não comeria pão sem fermento. Todo fermento
fermento era tirado de dentro das casas, como símbolo do pecado, o fermento, o povo devia retirar, ou seja, demonstrando que a relação deles com Deus era uma relação deles deviam estar separados do pecado. Era uma festividade que estava vinculada à festa da Páscoa, os pães sem fermento. Então, após o sacrifício, comia, celebrava a Páscoa e contava, então os judeus separavam o pão, sem fermento, sem a levedura, então eles comiam aquilo, lembrando da ocasião em que Deus os tirara do Egito. Mas havia um contexto presente. Eles comemoravam a Páscoa esperando a libertação do domínio romano. Estava ali na expectativa de que em cada Páscoa Deus manifestasse novamente uma redenção histórica, ou uma redenção onde Deus tiraria o seu povo de novo que estava subjugado do Império Romano. Mas eles têm um plano. Mesmo sabendo que algumas horas ou após alguns dias eles irão celebrar a Páscoa. Mas eles estão ali com um plano arquitetado, maquinando, buscando uma oportunidade para executá-lo. Mas a reação dos líderes mostra que há no coração deles uma persistente rebeldia contra Deus. Como prender? Como matá-lo? Estas eram as perguntas. O tempo do verbo demonstra que eles estavam continuamente, constantemente, maquinando e buscando uma oportunidade para matá-lo. Eles estavam à procura de uma ocasião. Mas veja, a perplexidade deles começa, ou a partir de um ponto no Evangelho de Marcos, Marcos nos mostra que essa rebeldia começa a se tornar mais intensa. Quando então Jesus entra no templo, não se tornando repetitivo, mas tendo que repetir, ele vê o templo numa tremenda bagunça. Cambistas, animais sendo vendidos, sacrifícios oferecidos sem a verdadeira devoção. O pátio dos gentios se transformou no verdadeiro comércio da religião, aonde vendiam, aonde compravam, aonde ganhavam dinheiro, aonde enganavam, aonde ludibriavam, ou seja, aonde os gentios efetivamente deveriam perceber através dos sacrifícios que ali Deus estava se revelando de alguma forma, era justamente no pátio dos gentios aonde eles estavam escandalizando o nome de Deus, levando os gentios a blasfemar o nome de Deus, como diz Paulo em Romanos. Mas Jesus então derruba tudo e diz: olha, está tudo errado. Parem com isso. Como na perspectiva do profeta, diz: só tomara que alguém feche as portas do templo. Parem com isso. A casa do Senhor virou casa de comércio. Não é isso que está escrito na palavra. Pois a minha casa, diz o profeta Isaías, será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vós a teis feito covis de salteadores, ladrões. Irmãos, eles percebem que é contra eles. Eles percebem que é contra eles. É como se Deus aqui hoje nos trouxesse e nos falasse pessoalmente através da pregação, confrontando-nos, mostrando a cada um de nós aquilo que precisamos de fato deixar imediatamente. Está errado. E o comportamento de um cristão sincero é soltar as rédeas da iniquidade. Como diz Judas, rejeitando até a capa manchada pela carne. Mas eles não. Mediante o confronto, a rebeldia aumentava. Mediante o confronto da pregação do Evangelho, o ódio contra Cristo aumentava. O ódio contra Deus e a sua palavra aumentava. Não obstante eles estarem ali na posição de líderes, sacerdotes, de onde o povo deveria buscar a verdadeira instrução, os próprios sacerdotes estavam torcendo o juízo, pervertendo o direito e distorcendo a palavra de Deus. Mas Jesus vai confrontá-los mais uma vez. Quando na ocasião da parábola da vinha, Jesus conta uma parábola sobre uma vinha, e no versículo último da parábola eles entendem que é contra eles. Ora, Jesus não citou nome.
Jesus não havia citado nomes, mas eles percebem, a palavra fala a consciência deles. Eles estavam mais rebeldes. O Evangelho estava descortinando o coração deles, abrindo. E à medida que a verdade do Senhor se confrontava, mais ódio contra Cristo era a resposta deles. E a procura para retirá-lo de cena. Nós precisamos retirá-lo de cena. Como diz João, eles entendiam que era contra eles, mas eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja que assim como um coração cheio de graça, e aqui no próprio texto vai ser demonstrado, uma mulher que quebra um perfume precioso sobre Cristo, como uma ação de amor e de graça, e Cristo diz: não amolece, que ela tem feito uma boa ação. Aqui também temos, irmãos, um coração cheio de ambição, de orgulho, mergulhado em trevas, não vai deixar de demonstrar através dos frutos aquilo que está no coração deles. É impossível estar neutro diante da verdade, é o que Marcos quer nos levar a pensar. Diante do confronto, o coração desses líderes estava sendo demonstrado de que estavam mergulhados em trevas. O resultado em relação à palavra é ódio, em busca de retirar a vida de Cristo. Mas por qual motivo? Porque a verdade é interessada a eles. Porque o Evangelho está sendo pregado a eles. E confronta o estilo de vida errado que eles estão levando. Está confrontando a maneira errada que eles estão vivendo. E eles querem tirar a vida de Cristo porque falou a eles a verdade. Mas este plano não revela só ódio. Veja, revela que a natureza deste plano demonstra que eles temem mais os homens do que a Deus. Pois diziam, verso 2, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu pergunto, será que era difícil para as autoridades prender um súdito? Será que era difícil para eles realizar ou levar à conclusão prática o que eles estão já aqui, ou o que eles já têm já aqui assentado no coração? O que eles tanto maquinam, será que é difícil levar à conclusão prática? O próprio Senhor disse a eles: olha, quando foram buscá-lo no jardim do Getsemane, viestes me prender como um malfeitor e salteador. Eu sempre estive diante de vocês diariamente, no templo, nas ocasiões em que eles poderiam se apropriar de Cristo. Eles sempre tiveram a oportunidade de prendê-lo. Em Jerusalém, no templo, em Betânia, não faltou oportunidades. Não faltou ocasião para isso, mas veja, a preocupação deles é o povo. Em 12:12, quando Jesus conta a parábola, eles também tentam prender Jesus, mas diz: temiam o povo, porque o povo estava dando crédito ao que Cristo ensinava. Mais uma vez, o povo aqui é o centro da preocupação dos religiosos. O que vai pensar o povo? Como vai reagir o povo? Como vai se manifestar aqueles que estão dando ouvido ao que ele prega? Por causa da ampla aceitação da multidão, Jerusalém está repleta de peregrinos. Ou eles levam os peregrinos a se revoltarem contra Cristo, ou os peregrinos se voltam contra eles. Veja, a preocupação deles é duas. Nós precisamos acabar com ele. Mas as pessoas não podem se voltar contra nós. Segundo, nós precisamos desvincular esse ato da festa. Verso 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais dos sacerdotes e dos escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa.
Nós precisamos desvincular essa ação da Páscoa. Agora, por quê? Irmãos, a Páscoa é uma festa que deveria todos eles participar, mas com as mãos que fazendo. Participar, e participavam tomando de precauções. Não podemos andar aonde os gentios estão andando. Tirem os leprosos da cidade. Não podemos nos contaminar. Devemos estar limpos para participar daquilo que Deus estabeleceu. Agora, meus irmãos, veja a condição do coração destes homens. A reação das pessoas era o que menos importava aqui, em relação ao que eles já tinham como determinado e pronto no coração. E era contrário à lei de Deus e contrário à própria palavra de Deus. A questão aqui não era as mãos, mas era o coração tomado de ódio, de rancor, de ambição, um coração sem a graça de Deus. Mesmo diante da consciência perturbada e acossada pela palavra de Deus, o centro da preocupação é como os homens vão nos ver. Mais uma vez, o centro da preocupação é manter-se de pé diante dos homens. Eles estão preocupados em manter uma liderança de aparência diante do povo. Eu abro um parênteses para dizer, meus irmãos, essa é sempre a nossa primeira preocupação. Os homens, os homens, os homens. É a reação das pessoas. É a nossa reação, muitas vezes. É tentar manter uma aparência diante das pessoas. E essa atitude escraviza, pois não está permeada da consciência de que Deus tudo vê, tudo sonda e tudo conhece. E a preocupação é manter uma posição diante das pessoas. Eles temiam o povo, eles temiam a multidão, eles temiam a tudo, mas Deus não estava sendo temido. Essa é uma perspectiva que sempre a Escritura mostra. Quando você não teme a Deus, você vai temer os homens. Quem não teme a Deus, teme os homens. Não há elemento meu. Quem não teme a Deus, teme os homens. Mesmo diante de uma consciência que sabe claramente que Deus é contra atitudes alimentadas no coração, eles estão cercados de legalismo para não participar da Páscoa, tendo um homicídio ou uma trama executada. Irmãos, o Evangelho quer desconstruir o legalismo das nossas vidas e produzir em nós uma consciência de que estamos sempre na presença de Deus. Como diz Davi, Deus ama a verdade no íntimo. Davi que diz isso no Salmo 51, após viver um período tentando esconder os seus próprios pecados, para manter uma posição de um rei honrado diante do povo. E Deus diz: Davi, eu vou fazer com você na praça pública que você fez às escondidas. E Davi diz que duro foi ter carregado este fardo durante esse período inteiro, Salmo 32. A tua mão pesava sobre mim, Senhor, não tinha ânimo, não tinha vigor. Confessei-te o meu pecado. Irmãos, é triste uma religião onde a graça de Deus não está presente. É triste uma religião onde corações não são transformados, mas uma aparência a todo custo precisa ser mantida. Mas uma das verdades que o Evangelho nos chama a entender e a compreender é que precisamos ter consciência de um Deus que está sempre presente. Amém. De que tem uma lei que regula e regulamenta não só os nossos comportamentos exteriores, mas é uma lei que sonda todo o nosso coração, que vai de encontro aos nossos sentimentos mais íntimos.
às nossas intenções mais profundas, aos nossos pensamentos mais escondidos. Por isso o profeta diz: deixe o homem os seus maus caminhos e o perverso os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor. Esses homens estão com homicídio, estão com ódio, estão com aquilo que a lei de Deus era contra eles, mas estão de todas as formas tentando manter-se, tentando se colocar diante do povo como líderes honrados, mas na verdade o coração deles está distante de Deus. Mas não obstante a isso, Deus está conduzindo todo esse processo. De modo que Cristo, irmãos, não será uma marionete dos sacerdotes. Nós iremos fazer com Ele o que nós bem quisermos entendermos. Ele vai morrer no dia em que a gente quiser. Essa é a intenção deles. De modo que você pode até dizer, nós poderemos dizer, que ao mesmo tempo em que os sacerdotes se apropriaram dele, da mesma forma ele entregou-se a si mesmo. Porque Cristo, irmãos, tinha a profunda consciência de que a ocasião foi preparada por Deus. Chegou a hora. Deus não está alheio a tudo isso. Cristo sabe, chegou a hora. O poder das trevas vai se manifestar. Cristo dizia, chegou a hora. Ele não tem como escapar ou se esquivar da hora em que Deus preparou para a vida dele. E de um lado você tem a cegueira, o legalismo, o ódio dos líderes. Do outro lado você tem uma consciência permeada pela verdade e pela palavra de Deus. Chegou a minha hora. De um lado você tem líderes caídos tentando manter-se. De um lado você tem um Cristo que tem consciência para onde está indo. Tem consciência da sua caminhada. Tem consciência da ocasião preparada por Deus, da direção que Deus está dando a ele. Veja verso 8 do capítulo 14. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Olha, ele sabe que vai morrer. Verso 13. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à cidade, e vos sairá de encontro um homem trazendo um cântaro de água, um lugar preparado para ele celebrar a última Páscoa com seus discípulos. Verso 18. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Verso 20. Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Ele sabe que vai ser entregue, que vai ser traído, que vai morrer, que vai ser sepultado. É a minha hora. E tudo isso vai acontecer conforme Deus planejou. Os líderes têm um plano, dizendo, não, vai ser após a Páscoa. Nós não iremos matá-lo na Páscoa. Isso é o que eles querem. Mas foi justamente na Páscoa que Cristo morreu. Foi justamente tendo Jerusalém cheia, multidões e multidões. Deus cumpre o seu propósito na época em que a cidade estava mais cheia de gente. Esse é o decreto de Deus. Farei toda a minha vontade, diz o profeta, o meu conselho permanecerá de pé. E Deus pode frustrar os desígnios dos homens, corruptos, ímpios, e fazer com que estes intentos ou estes instintos caídos redundem para a sua glória, para o seu propósito. Como diz Pedro em Atos, olha, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A esse Jesus que vocês crucificaram ou crucificaram por mão de iníquos, mas ele foi entregue segundo o determinado conselho de Deus. Ele estava dizendo, foi Deus quem conduziu esse processo. Deus quem conduziu esse processo. A primeira reação, irmãos, em relação ao que Cristo fez, ao que Cristo ensinou, ao que Cristo falou, é a reação dos líderes, cegos, entorpecidos, ausentes da glória de Deus. A segunda reação é a reação do discipulado verdadeiro. Está no verso de número 3 em diante. Estando ele em Betânia, agora não está mais em Jerusalém.
como esteve em outras ocasiões. Reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E aí as manifestações foram das mais diversas. Que é isso? Que desperdício? Verso 5: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Murmuravam contra ela. Então Jesus acalma os ânimos e diz: calma, pare de molestá-la, ela praticou boa ação para comigo. Veja como o Evangelho de Marcos consegue. Embora seja um evangelho resumido, pois é o mais curto deles, ele coloca dentro de uma sessão. Manifestações em relação a Cristo, que nos faz refletir e pensar. De um lado você tem lideranças que tinham acesso à lei, que tinham instruções e que tinha, do ponto de vista humano, total condição de reconhecê-lo antes de qualquer pessoa. Desprezam, se voltam contra Cristo, querem matá-lo. Para eles Cristo não tem qualquer valor. Mas você tem uma manifestação profundamente verdadeira de uma mulher diante de Cristo, diante do seu próprio Senhor. Você tem o amor e a hostilidade, ou a hostilidade e o amor. Você tem o ódio e a gratidão. Você tem o reconhecimento de quem Deus é em Cristo, e você tem aqueles que não reconhecem, ou que querem matá-lo. Você tem o conhecimento, você tem a consciência do que de fato tem valor. Você tem uma cegueira que faz inversão de valores. Teme aos homens em detrimento a Deus. Amam a glória humana em detrimento à glória de Deus. Buscam a aparência em viver ou ser aquilo que realmente são e é. Jesus aqui desfruta de um momento de comunhão. A mesa em Betânia. Betânia era uma aldeia próxima a Jerusalém, próxima, alguns quilômetros. E quem convidou Jesus na ocasião é um homem chamado Simão, o leproso. Um homem que conheceu a rejeição outrora por ser leproso, mas encontrou em Cristo um amigo. A libertação de marginalizado, então ele faz a condição de viver em sociedade. Fazer uma refeição em família, convidar pessoas. E Simão era o nome da moda, irmãos. Há vários Simões no Novo Testamento. A diferença é que alguns eram diferenciados pelo sobrenome ou por uma característica do próprio caráter, mas tinha muito Simão. Quase toda a família tinha um Simão. Diz os historiadores que um terço de muitas aldeias era formado por Simões. Simão filho de fulano, Simão filho de Beltrano, Simão não sei o que, Simão não sei o que. E difícil nós sabermos aqui quem é esse Simão. O que a gente sabe é que esse indivíduo era um leproso. E Jesus está à mesa com os seus discípulos, a família, o ambiente é tomado por uma atmosfera de comunhão, messiânica, Cristo na mesa. E a mesa aqui era aquela mesa baixa, né? Não é aquela mesa de 80 centímetros que a gente tem, se assenta na cadeira, com a postura correta, faz as refeições, não. Lá eles reclinavam a mão esquerda, botavam os pés para trás e faziam as suas refeições. Então mesinha baixinha, todo mundo ali juntinho, um próximo do pé do outro, um próximo ao outro. E as pessoas ali, dessa forma, nessa posição física, faziam as suas refeições. Mas aquela refeição poderia terminar como qualquer uma outra. Mas não terminou. Ela é interrompida por uma ação de uma mulher inusitada. João disse que essa mulher é Maria. Marcos não dá o nome dela, mas João diz que o nome dela é Maria. Lucas não dá nome, Mateus não dá nome, Marcos não dá nome, mas João diz é Maria. Maria que é irmã de Marta, que é irmã de Lázaro, que viu seu irmão ressuscitar. E a ação de Maria aqui, ou daqui Marcos não dá nome, não é a
ação de alguém que procura chamar a atenção para si, mas é uma demonstração verdadeira de gratidão e amor a Cristo. É uma ação cheia também de significados. Aqui um hóspede é honrado sem medida. Era costume, irmãos, do dono da casa convidava uma pessoa para jantar, e o dono da casa deveria honrar esse hóspede ou esse convidado, que com dignidade deveria ser tratado com honra. Você aspergia gota de óleo, de perfume sobre a cabeça dele. Esse era o costume. Havia vários outros costumes que Lucas detalha, mas Marcos não detalha. O mesmo texto que está em Lucas capítulo 7, quando Lucas está tecendo detalhes, demonstra a ação de Jesus diante da reclamação das pessoas que viram aquela mulher derramar o perfume sobre Cristo. No texto de Lucas, há fariseus, há discípulos, há o próprio Simão, todos começam a reclamar. Jesus então para, olha para a mulher e diz assim: Simão, está vendo essa mulher, Simão? Olha, eu entrei em tua casa e você não me lavaste os pés. Eu cheguei em tua casa e você não me recebeu com ósculo santo, beijinho do rosto. Eu entrei em tua casa e você não me ungiu, Simão. Mas esta mulher, Simão, como diz Lucas, pecadora. Eu entrei em sua casa, mas ela não deixou de lavar os meus pés com lágrimas e enxugar-me com os cabelos. Não me destes ósculos, mas essa não me para de beijar os pés. Não ungistes a minha cabeça, mas esta ungiu-me até os pés, o corpo inteiro. Por isso te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O que Jesus conclui não é que essa mulher é perdoada porque faz boa ação. A perspectiva do Evangelho de Lucas é que a demonstração dessa mulher é a demonstração de quem tem consciência de que foi muito perdoada, muito amada. Suas ações é fruto de alguém que tem profunda consciência de quem ela era, ou de quem é diante de Deus, e da condição que ela agora tem diante de Deus através do perdão e do amor que Cristo trouxe à vida dela. Por isso te disse, irmão, seus muitos pecados estão perdoados. Mas confrontando os fariseus, Jesus diz: aquele a quem pouco ama, pouco se perdoou, ou pouco foi perdoado. Aqui não é uma ação qualquer, irmãos, mas a demonstração sincera de alguém que tem profunda consciência de que foi muito amado, muito perdoado. Essa é a clara consciência dessa mulher, chamada Maria, por João. Veja, o mesmo Simão, leproso, ele era leproso, não teve a atitude que teve Maria. Consciente de sua condição, pecadora. Não sou digno de beijar nem o rosto de Cristo, ela beija os pés. A mesma ocasião em que Jesus reúne os seus discípulos no espaço físico e espera a atitude em que eles lavem os pés de Jesus, mas eles não tomam a atitude, porque na ocasião era um escravo mais rebaixado que faria isso, ou que teria ousadia, ou estava designado a fazer isso, ficaria na porta, lavava os pés de todo mundo, para que todo mundo entrasse convencido com os pés limpinhos. Jesus então espera, ninguém toma a decisão, ele então tira a roupa de cima, se assenta, bota uma bacia e vai lavar os 24 pés. Consciente de sua condição pecadora, carente do perdão e da graça de Deus em Cristo, ela se aproxima do Mestre.
Veja, Simão não era mais escravo, não era mais leproso, porque se fosse não teria feito um jantar em casa. Mas não tem a atitude de gratidão, não tem a atitude de demonstração de gratidão como teve essa mulher. Mas essa é um gesto de pródigo amor. Quebrou um vaso de perfume, diz o texto. Derramou um precioso perfume sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, um perfume puro. Pensa no perfume francês. Extraído de uma planta, diz os historiadores, do Himalaia, da raiz da planta. E ela assim está derramando esse perfume. Caríssimo, 300 denários. Como símbolo de amor, de gratidão por tudo que recebera, como dom da graça. Aqui temos uma ação de um verdadeiro coração alcançado pela graça, que reage diante de Jesus Cristo. Alguém que foi alcançado por Deus e tem consciência disso. Como diz o salmista, Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou melhor, continue bendizendo. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa as suas iniquidades, é Ele quem te coroa de bem, é Ele quem farta a sua mocidade, é Ele que na velhice te coroa. Maria também se dá, se entrega sacrificialmente. Veja, ela quebra um vaso de perfume. Veja, irmãos, de alabastro, um preciosíssimo perfume de nardo puro. Um unguento de nardo puro. Muito preço. Derramou sobre a cabeça. Irmãos, este perfume está avaliado no preço, 300 denários. Pelo que o texto nos diz, dá para termos uma ideia, uma noção. Não, uma ideia real, não noção, uma ideia real de quanto valia este perfume. 300 denários era o que representava o ano inteiro do salário do trabalhador. A diária era um denário. Aqui você tem 300 dias de trabalho. Você tem aqui, nesse perfume, a economia de um ano. Um ano de serviço. Do ponto de vista humano é absurdo. Você pegar um ano de economia de trabalho, comprar um perfume caríssimo e derramar sobre a cabeça de alguém. Eles consideram um gesto de amor desperdício. Que é isso, rapaz? Judas está no meio. João vai dizer que Judas falou isso porque carregava a bolsa. Era tesoureiro. E sendo tesoureiro, estava metendo a mão. Corrupção é antiga, né, irmãos? Não é só nós que sofremos com a corrupção. Jesus também sofreu diretamente. E Jesus sabia, Judas está metendo a mão. E Judas então ele dá uma demonstração de que está preocupado com os pobres, porque era um comportamento também que se manifestava na Páscoa. A Páscoa está chegando, então o legalismo religioso dizia, nós temos que fazer boas ações com os pobres. Mas Jesus sabia, tudo mentira. Mentira! Não é que Maria aqui, irmãos, esteja pagando o que Cristo fez. Essa não é a ideia do texto. Olha, eu vou pagar Jesus o que ele fez. Então eu vou pegar um perfume caro e quebrar sobre a cabeça dele. Não. A ideia de Maria é, o que Jesus fez por mim não tem preço. Quem vai quantificar o valor de Cristo é Judas. Ela, ou para ela, não tem preço. Como Jesus diz, ela fez o que pôde. Ela, antes de dar o perfume, ela dá a si mesma a Cristo. Ou seja, o meu tudo é de Cristo. O que Cristo fez para ela não há valor.
Mas antes de derramar esse perfume, ela derramou seu coração. Seu coração está cheio de graça. Seu coração está desprendido, de modo que sua ação é desprendida. Aquele perfume que valioso poderia ter sido guardado, ela não se apega àquele valor, mas pelo contrário, ela reconhece que aquele perfume diante de Cristo se apequena, se torna como nada, como fez o apóstolo Paulo. Olha, eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como esterco para alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo. E você olha para Paulo e diz, olha, eu quando a lei fui irrepreensível, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, um currículo invejável. Mas Paulo diz, olha, eu considero tudo como esterco, para alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo. O que era aquele perfume diante da sublimidade de Cristo? Como diz o salmista no Salmo 116, verso 12: que darei ao Senhor por todos os sacrifícios, ou os benefícios, melhor dizendo, que me tem feito. Ele diz, tomarei o cálice da salvação. O cálice ali é símbolo de comunhão. E invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Eu pergunto, aonde está o teu perfume? Aonde estão os teus 300 denários? O que é que está compatível com o valor de Cristo? Ou está acima do valor de Cristo? O que é precioso para você? Aonde estará o teu tesouro, aí estará o teu. Jesus foi quem disse. O que é que você mais ama? Qual consciência do Evangelho tem produzido em você? Derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Acho que Josué vai eu se encher hoje. Se ela quisesse, eu ia correr para vender esse trem. Ela se doa, meus irmãos, de modo irrestrito. É um amor que, como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, da abnegação do vosso amor. Quando eu me lembro, eu dou graças a Deus. Um amor desprendido, que se desapegado, que se sacrifica, que se doa, que se entrega. O terceiro ponto aqui é que as ações desta mulher é sincera e cheia de significado. Indignaram-se, verso 4, 15. Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Murmuraram contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres, ou seja, a vida nos oportuniza a fazer algo pelos pobres. A realidade e prática de ajudar os pobres está todo dia na nossa porta. Jesus diz, não se preocupa não, vamos ver se é sincero. Os pobres vocês vão se deparar com ele aí todos os dias. Maria demonstrou o seu amor a Jesus de forma sincera. Veja, olha que contraste Marco produz. Você tem líderes que, do ponto de vista humano, têm uma consciência elevada, paralisas diante dos homens. Mas você tem uma mulher alcançada pela graça, que independente da presença de fariseus ou dos homens, ela se entrega. Sem se preocupar com a opinião de quem está à mesa. E Jesus disse, esta mulher
Primeiro, ela praticou boa ação para comigo. A primeira afirmação de Cristo. O termo aqui, boa ação, é alguém que faz o bem. É alguém que faz algo do ponto de vista não estético, mas do ponto de vista ético. Essa é a ideia. Algo que do ponto de vista ético, moral, da palavra de Deus, é algo que está permeado de sinceridade, de beleza, de valor. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que as nossas obras, elas precisam ser feitas em Deus. Elas precisam ser feitas em sinceridade, diante de Deus, para a glória de Deus, com sinceridade no coração, observando aquilo que Deus revelou em sua palavra. A segunda característica diz aqui, ela fez o que pôde. Verso de número 8, ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Jesus coloca essa mulher, sabe ao lado de quem? Da viúva pobre. A viúva pobre, Maria, são da mesma comunidade, da mesma igreja local. Jesus assume, seu tudo aqui também é colocado à disposição de Deus. Seu tudo. O perfume, irmãos, o perfume, por mais caro, belo, cheiroso que fosse, pense comigo, o seu cheiro se exalaria e por 1 ou 2 dias no máximo, acabou. Acabou. Sabe o que o Evangelho está nos ensinando? É que quando você faz o que pode, mas você faz com sinceridade, para Deus, para o bem do povo de Deus, para a igreja de Deus, para a glória de Deus, por mínima que sejam as suas ações, ela vai extrapolar as suas próprias concepções de tempo e espaço. Veja, Jesus disse o que essa mulher está fazendo, e Marcos não revela se ela tem consciência disso, mas Deus vai usar aquela ação como uma antecipação de ungir Cristo para a sua própria morte. Mas não só isso que essa mulher fez, mas está atrelada ao Evangelho a vida toda. Você vai lembrar da ação dessa mulher a vida toda, que você lê esse texto, ou que você lê o Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e João, você vai se deparar com essa ação sincera, feita em Deus. Não que a ação dela seja o Evangelho em si, mas que a ação dela servirá para confirmar a pregação do Evangelho de corações transformados. Jesus diz, ela fez o que pôde. Você pode, meu irmão. Você pode. Suas ações são valiosas no reino de Deus. Ainda que as mais simples, ela vai contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Faça com amor a Deus, devoção e sinceridade. Verso 9. Aonde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Provérbios, meus irmãos, é melhor ter bom nome do que dinheiro. A memória dos justos é perpétua. Quantos nomes são citados em pregações, são citados em estudos, de pastores que fizeram as suas obras com sinceridade, com amor, com devoção. E até hoje o nome destes homens são lembrados, são citados, são falados. Leem, irmãos, Romanos 16. Paulo tecendo comentários sobre o comportamento e a atitude das mulheres no reino de Deus. Ações simples, mas cheias de significados no reino de Deus. Paulo disse que dentro do reino conheceram irmãs que lhe trataram como mãe. Paulo conheceu irmãs que trataram ele com tamanha dignidade, que lhe serviram refeições, que lhe ajudaram no ministério, que oraram por ele. Você pode fazer uma coisa.
Você pode fazer alguma coisa, e Paulo demonstra ações daquelas mulheres como ações preciosas feitas em Deus. Como mulheres pujantes e trabalhando em prol da edificação da igreja, no ministério de Paulo, sabendo que por onde Paulo passasse, ele iria edificar a igreja, ele iria fundar a igreja, ele iria eleger presbíteros, e Deus estava fazendo a sua obra através da vida de Paulo, e aquelas mulheres estavam profundamente engajadas. Ela fez o que pôde. É como se Jesus estivesse olhando para Judas, que logo iria trair, e tentando mexer com a consciência dele. Ela fez o que pôde. Agora você imagina, Judas com um plano de trair, já aqui, olhando para aquela mulher, e Deus aumentando, colocando brasas vivas sobre a consciência de Judas. Essa ação é como um bom perfume de Cristo. Não são os nossos perfumes. É o perfume de Cristo que é exalado através das nossas ações, quando as obras são feitas em Deus. Com sinceridade, com verdade. E Paulo diz isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, quando diz que a obra de cada um será provada pelo fogo. Ali a ideia de que os ministérios estavam sendo provados, e aí um era palha, a outra era feno, a outra... E Deus vai provando a nossa obra. Aquelas que não são feitas em Deus, aquelas que não são sinceras, elas não vão permanecendo, elas não vão produzindo um valor que Deus tanto almeja quando a realizamos em Cristo. E Paulo diz, olha, eu coloquei o fundamento, agora cada um saiba como edificar a sua vida sobre este fundamento que é Cristo. Você pode, meu irmão, nós podemos. Nós podemos. Aqui há a reação, aqui há a manifestação de um discipulado verdadeiro. Aqui são frutos da graça atuando no coração da mulher, citada por Lucas como pecadora. Indigna, mas reconhece que a sua dignidade está em Cristo. Se volta para Ele, derrama o que ela tem de mais caro. Ou seja, nada é tão caro quanto aquilo que Cristo fez por nós. Tudo se apequena, tudo perde o valor que tanto nós humanos nos damos às coisas. E a intenção dessa mulher não era construir uma riqueza, uma vida estabilizada à parte de Cristo, mas que pelo contrário, aquilo ali, ou aquele perfume derramado, que tinha valor monetário, poderia voltar para ela com valor monetário, em dobro, se possível, se Deus assim quisesse. Mas ela iria colher muito mais frutos do que se mantesse aquele perfume guardado, estocado, aguardando as ações subirem na bolsa para empurrar no mercado. Ela diz, o que é este nardo? O que é este nardo aqui? Paulo diz, eu não tenho nem mais a minha vida como preciosa. Essa mulher diz, o que é esse nardo aqui? Não tem não, meus irmãos, olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Não tem não. Nada mais precioso. Olhem para Cristo. A terceira ação é a reação do falso discípulo, Judas. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Olha. Eles ouvindo alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Irmãos, a primeira afirmação que o texto nos faz é que Judas fazia parte dos 12. Você não sabe o que é que isso significa? Sabe sim. Ser um dos 12 significa que Judas participou ativamente do ministério público de Jesus. Ele andou com Cristo, viu os milagres de Cristo, esteve presente em todos os eventos onde Cristo instruiu, aplicou o Evangelho e operou através de sinais. Mas continuou ali sendo o velho Judas. O velho Judas estava presente. Seu coração, irmãos, ou os desígnios do seu coração, vai revelar quem foi Judas ou quem sempre foi Judas.
Ele demonstra que, não obstante ter participado dos poderes das coisas ou dos bens futuros, ele nunca recebeu em seu coração o amor à verdade para ser salvo. Aqui algum parênteses. A nossa ideia hoje é que o Evangelho é pregado só para salvar. Mas com base no texto, com base no que Paulo diz, esse Evangelho é cheio de vida e cheio de morte também. Ele é pregado muitas vezes para aumentar sobre um povo, uma cidade ou uma pessoa a sua condenação, mas ele também é pregado para que os eleitos sejam alcançados. O Evangelho para Judas não era ou nunca foi o bom perfume de Cristo. Cheio de morte estava sobre a vida de Judas. E ele demonstra isso através de suas ações, como saindo para trair. O segundo ponto é que o texto mostra a natureza do amor no coração de Judas. Na mesma narrativa nós temos a ação da mulher que derrama 300 denários. Um ano de trabalho ou um ano guardado após trabalhar 300 dias. Mas você tem também um falso discípulo que vende o seu mestre por 30 moedas de prata. Ele vendeu, irmãos, antes de vender a Cristo, ele vendeu sua própria alma. Sua alma já estava vendida há muito tempo. Se oferecessem a Judas 10 moedas de prata, ele vendia. Mas esse é o engano do pecado. Esse é o engano do pecado. Judas, após vender Cristo, é tomado por uma consciência atormentada e vai precipitar-se. Vai dar cabo da sua própria vida. O desfrutou das 30 moedas de prata. Foi para tentar devolveu. E os sacerdotes, os líderes dizem: essas moedas são dignas de estarem aqui. Compraram um campo. É como a Acã, que tentavam apossar-se numa capa babilônica e alguns pratos de prata. Não obstante a advertência de Deus que soava ao ouvido dele, ele pega aquilo que era proibido ou anátema, esconde debaixo da sua tenda, achando que se daria bem. Mas Deus encontra Acã, sua família, a capa babilônica e os objetos que ele havia pego, e a recompensa de Acã foi: ele e sua família apedrejaram pela Samaria. Não desfrutou daquilo que a cobiça do pecado o levou a se apropriar. É o engano, irmãos, do pecado. É o engano do pecado porque ele nos leva a buscar caminhos que, do ponto de vista de um olhar simples, vai nos proporcionar felicidade, vai nos proporcionar alegria, mas os resultados são trágicos sobre a vida. Trágicos. Os resultados são terríveis sobre a vida. E Judas aqui, como alguém que ouviu, viu, desfrutou, participou, mas que nunca foi alcançado pela graça de Deus, demonstra através dos frutos quem ele era, o velho Judas. Que no Evangelho pregado só sentia o cheiro de morte, mas jamais o cheiro de vida. Meus irmãos, diante de Cristo não há neutralidade. Diante do Evangelho de Cristo, o Evangelho ouvido, pregado, ensinado, não há neutralidade. As nossas ações, reações, frutos devem estar de acordo com quem nós somos. De que lado estamos? De que lado estamos? A quem amamos? O que valorizamos? O que tanto nos prende? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós
Nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui presentes. Pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o teu amor superabunde em nossos corações. Amém. Este amor, ó Deus, se transforme em ações nas nossas vidas, colocando o Senhor sobre todas as coisas, amando uns aos outros. Esse amor seja demonstrado, ó Deus, através de resultados práticos em nossas vidas. Esteja quebrando um vaso, ó Deus, de estimado valor. Seja chorando, ó Deus, copiosamente, como resultado da contrição que o Evangelho produz em nossos corações. Que em nossas vidas, ó Deus, haja os frutos, ó Deus, abundantes do teu Evangelho. Que através deste fruto, ó Deus, nós sejamos identificados como árvores plantadas junto a ribeiros, ó Deus, que a seu tempo dá o seu fruto. Uma árvore plantada pelo Senhor, ó Deus, e que dá frutos em ti, dá frutos no Senhor, faz as coisas, ó Deus, com uma consciência sincera, legítima, não buscando, ó Deus, ocasiões humanas, nem sendo retraído, nem sendo corado de vergonha pelos homens, mas pelo contrário, em ti possamos realizar os teus feitos, as tuas obras, aquilo que o Senhor tanto almeja em nós. Amém. Tem misericórdia das nossas vidas, é o que nós te pedimos. Abençoe a nossa semana, abençoe os nossos filhos, a nossa casa. Amém. As crianças, ó Deus, que estão indo às escolas. Sim. O Senhor dê graça, ó Deus, aos nossos filhos, para que estes momentos, ó Deus, sejam bênção na vida deles, Senhor. Sim. É o que nós te pedimos, Senhor. Livre, como diz o salmista, as nossas ruas de tumulto, de gritaria. Amém. Livra-nos, ó Deus, dos homens maus, ó Deus. Sim, Senhor. Abençoa o nosso país em que estamos vivendo, Senhor. Está passando, Senhor Deus, por momentos difíceis. E nós rogamos como imperativo do Senhor na tua palavra, pelas autoridades, ó Deus. Pedimos a ti que aquelas, ó Deus, que estão usando a posição em que foram colocados para enriquecerem-se ilicitamente, para desviar os recursos, ó Deus, que são destinados às ações e para o bem do homem. Que o Senhor faça justiça, ó Deus, segundo a tua vontade. Amém. E abençoe aqueles que em suas posições se mantêm íntegros, mas são constantemente aliciados, tentados, para seguirem o mesmo caminho. Dá com que estes homens sejam preservados, ó Deus. Preserve em nome de bens na nossa sociedade. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.